Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde. Um bate-papo super gostoso, informativo e inspirador. Estou recebendo aqui no estúdio hoje Rafael Nassif. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Samira. É um prazer muito grande estar aqui. Prazer é meu em te receber, para a gente bater um papo sobre... Vamos lá. Viver com propósito, sobre aventuras e muitas coisinhas mais. O Rafael Nassif, gente, ele é palestrante, investidor e empresário. Ele atua fora do país, não é? É isso, não é verdade? É isso. Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, originalmente. Morei com esse lá. sotaque eu não ia descobrir nunca. Vai embora, mas o sotaque continua para sempre, que né? Coisa, né? Que é porque coisa. É bonito demais. É bonito demais, sou. Não, na verdade, eu saí com 19 anos. Hoje eu tenho 43, então mais da metade da minha vida eu morei fora. Então, em Portugal, já estou 10 anos. Então, eu desenvolvo meu trabalho lá. Você mora em Portugal? Hoje teu trabalho em Portugal, é lá. Agora, até para a gente começar o nosso bate-papo, como empreendedor, qual que é o seu nicho de mercado? Tá, então vamos lá. O meu nicho de mercado há mais ou menos 10 anos, enfim, desde 2013, eu tenho uma empresa em investimentos em startups, ou seja, pequenas empresas estão começando, e depois eu criei uma outra empresa e um fundo imobiliário na área de imobiliário. Então, é isso que eu ganho dinheiro, com isso. Né? Aí, em 2018, eu fundei o Instituto Viver com Propósito, porque aí foi uma necessidade interna minha, e uma pergunta que a gente tem, que todos nós temos em algum momento da vida, sobre propósito, né? Então, assim, acaba que eu tenho vários, digamos, ramos de atividade, várias coisinhas que nós vamos fazendo. Acho que o empreendedor é assim, né? A gente viaja e quer fazer um monte de coisa. E isso eu fui fazendo um monte de coisa. Na verdade, quando você olha para um negócio e você fala ali da liga, você abraça? Eu abraço. O empreendedor, eu acho que principalmente os de startup, né? Eles têm muito esse olhar, não é verdade? Nós chegamos a investir em mais de 30 empresas em diferentes setores. E, inclusive, nesse momento, eu estou trazendo uma franquia que eu descobri na Espanha, que eu gostei pra caramba, estou levando para Portugal. Porque é isso, eu gostei, cara, bora avançar. Então é isso. Agora, até para o ouvinte começar a entender melhor quem é o Rafael Nassif, você... foi em 2020 que você fez uma viagem pela Europa de bicicleta? Foi 2022, aliás. 2022. Ano passado, nesse momento, eu estava em cima da bike. O que te levou a fazer uma viagem sozinho de bike? Então, olha, Samira, aí essa é uma pergunta boa e eu vou te responder. É o seguinte, eu acredito hoje que a gente vive num mundo muito maluco, assim, com muita coisa acontecendo ao mesmo momento. Ainda mais aqui em São Paulo. Aqui, São Paulo inteira é maior do que... Só São Paulo é maior do que Portugal inteiro, né? É verdade, você já ficou doido aqui, não, né? Toda vez que eu venho aqui, eu fico impressionado, porque realmente é tudo muito grande, né? E aí a nossa vida entra numa espiral de muita coisa, sempre fazendo coisa. E como empreendedor também. Então eu tenho empresa, né, a gente chegou a ter 30 empresas em diferentes áreas, umas dão dinheiro, outras perdem dinheiro, uma quebra, outra vai para frente, e aí você entra nesse negócio e a gente fica meio doido, assim, de muita coisa. E aí eu queria mesmo um tempo para estar comigo, porque hoje em dia nós não tiramos tempo para estar com a gente, para passar um tempo profundo com a gente. E eu gosto de andar de bicicleta, eu gostava, não sou nenhum ciclista nem nada, é só de maneira muito amadora. Mas eu falei, cara, eu vou fazer isso. Então eu queria passar um tempo comigo. Aí eu pensei assim, vou fazer uma viagem de bicicleta. Mas para onde que eu vou? Por que que eu vou e tal? E aí eu criei um outro motivo muito profundo para mim, que foi, eu comecei em Portugal e terminei numa cidadezinha muito pequenininha chamada Vacarizo Albanese, que é no sul da Itália, que em 1901 saiu o meu bisavô de lá. Era uma criança de 11 anos, entrou num navio, foi embora para o Brasil e de lá cresceu a família, etc. E ninguém nunca da nossa família tinha voltado nessa cidadezinha. Aí eu falei, sou eu que vou. Só que não vou de qualquer jeito, eu vou de bike. E aí foi isso, foram 77 dias de viagem, porque foi Portugal, Espanha, França e Itália, né? Então, foi rápido. Mais ou menos, né? Eu saí dia 16 de abril de 2022 e cheguei lá na cidadezinha dia 1 de julho de 2022. Então, assim, e a emoção da chegada? Foi incrível.
Foi incrível porque o pessoal da cidadezinha começou a me acompanhar pelas redes sociais. Pô, eles pararam, literalmente, a cidadezinha. Tinha uma fita lá. É quando bem eu cheguei. pequenininha mesmo. Tem 1000 pessoas, assim. Nossa, que show. Aí eles pararam, o prefeito veio me receber, botou uma fita na entrada da cidade. Nossa, todo caminho mundo de Compostela. Todo mundo saiu na rua. Foi emocionante. Que Minha legal. família foi pra lá. Minha mãe, que mora no Brasil, foi pra lá também. Você acabou reunindo a família onde a família se originou, né? Exatamente. Não, e foi muito legal porque lá tinha um sobrinho do meu bisavô que ainda, ele tá vivo, ele já tem mais de 80 anos, mas tá lá, e ele chegou lá e me viu e tal, e nos convidou para dormir na casa onde meu bisavô nasceu e cresceu até os 11 anos de idade, até ele se mudar. Então foi uma experiência muito profunda e muito marcante, uma experiência que eu tive muito tempo para estar comigo mesmo, né, para pensar. Foi sozinho mesmo? Sozinho. E a cada parada que você fazia, você procurava ficar com você? Entendendo, na verdade, todo esse trabalho que você faz até com as outras pessoas, que é viver com propósito? Você se encontrou de uma forma diferente? Então, me encontrar de uma forma diferente, eu não sei. Eu sei que a cada dia era uma nova descoberta, sabe? A cada momento. É um momento também muito solitário, né? Então, assim, não é nem que a cada paragem eu estava só comigo, eu estava só comigo o tempo todo. Em cima da bicicleta, o tempo inteiro. De vez em quando vai conhecendo um ou outro pela estrada, vai batendo um papo com um ou outro, mas, na verdade, é uma viagem muito solitária. E 77 dias, na verdade, foi até mais do que eu imaginei. Isso, na verdade, foi mais difícil do que eu imaginei. Tá, assim, em silêncio e tal. De vez em quando ouvi um podcast, de vez em quando ouvi um livro, alguma coisa assim, mas a maior parte do tempo sozinho. Agora, é isso. Nos conhecer é a coisa talvez mais profunda e mais difícil que existe. Com certeza. Né? Foi uma experiência mais mental, mais emocional ou mais física? Eu diria que foi... Não, física também é. Natural. Natural, mas ela é muito mais emocional e eu diria até espiritual. Né? É uma experiência espiritual que é até quase mesmo que um bate-papo com Deus ali em cima da bicicleta, né? Que quando a gente está conversando conosco, você olha para dentro, você olha para esse universo que existe dentro de cada um de nós, olha para Deus, conversa... É aquela mistura, mas certamente foi muito emocional. Tem momentos que eu chorei em cima da bicicleta, tem momentos que eu ria sozinho em cima da bicicleta. E tem momentos que você chorava e ria sem saber o porquê? Tem. Não é? Tem. Eu imagino que sim. Na verdade, eu vou te contar então, inclusive aqui, uma história desse negócio de chorar e rir sem saber o porquê, foi a história que me fez mudar todo o meu percurso de vida. E eu vou te contar aqui em 3 minutos, pode ser? Pode. Que é assim, eu tava lá no... porque você puxou esse negócio de chorar em cima da bicicleta, me lembrou uma outra viagem em cima da bicicleta que eu fiz. Foi o seguinte, 2017, 2018, eu tava cheio com as empresas, tava com essa vida frenética, pra cima e pra baixo, ganhando dinheiro, fazendo, perdendo, tá, não sei o que e tal, um monte de coisa. E aí eu fui fazer uma viagem de bicicleta lá em Portugal, de 3 dias só. Era da cidade do Porto, né, que é no norte de Portugal, para quem não sabe, e até Cascais, que é onde eu vivo, que Cascais fica ao lado de Lisboa. Então, uma viagem de 3 dias. E aí, no segundo dia, eu passei perto de uma cidadezinha chamada Nazaré. Nazaré é uma cidade muito conhecida pelas ondas gigantes. Muitos brasileiros vão para lá. Surfistas. Surfistas, surfar as ondas gigantes, são das maiores ondas do mundo. E aí, chegou um momento lá, eu estava chegando já em Nazaré, eu comecei a chorar em cima da bicicleta, sozinho. Cara, comecei a chorar muito, cara, eu falei, que viagem. E aí só tava vindo na minha cabeça, assim, uma coisa, assim, muito profunda, assim, falando assim, Rafael, você vai morrer daqui a 3 meses, o que você tá deixando pro mundo? Cara, que viagem, aí eu comecei, essa história, assim, me marcou muito, porque assim, cara, eu vou morrer, o pensamento foi, cara, eu vou morrer, tipo assim, acabou, chegou, falou, pessoal, um abraço, até mais. E naquele momento eu só pensava nas pessoas que eu mais amo no mundo, que são as minhas 2 filhas, né? Minha esposa, minhas 2 filhas e tal. E eu pensei assim, cara, o que eu vou estar deixando? E aí naquele momento, mentalmente, eu escrevi 2 cartas para mim. Que é cartas assim, tipo deixando para elas. E a primeira carta, e eu vou falar aqui resumidamente, é a carta que eu não tive tempo. E aí comecei a lembrar assim de, cara, momentos que eu
que fui em reunião de negócio e não tinha tempo de ir na escola, de buscar na escola, de fazer isso, de fazer aquilo, porque sempre com a desculpa de querer fazer mais, de ser mais, de ganhar mais dinheiro, de ir mais para frente, de desenvolver mais, etc. E aí no final da carta, isso aconteceu mesmo, em cima da bicicleta, eu escrevendo essa carta na minha mente, eu falando assim, agora o pai já vai, e eu tô deixando algum dinheiro para vocês, empresa, etc, mas o amor, carinho e essas coisas, isso eu não vou deixar porque eu não tive tempo para estar com vocês. E aí foi muito duro isso. Aí eu chorei mais ainda, sozinho. Porque aí você entendeu. Aí eu entendi, cara. Só que aí eu escrevi uma segunda carta na minha cabeça também. Perfeito. Tudo ali. Eu, sentado ali na beira da estrada escrevendo. E aí a segunda carta eu intitulei como Momentos Mágicos. E Momentos Mágicos eu comecei a lembrar das primeiras, de pequenas coisas que eu fazia com elas. No dia a dia. Por exemplo, a minha filha, ela nasceu em Montreal, no Canadá, em 2012. E a gente morava lá na época. E minha esposa teve pré-eclâmpsia, né? Que é tensão alta, antes do nascimento. E as duas quase morreram, na verdade. Ficaram lá, cuidados intensivos, etc. e tal. Então, quando eu tirei ela do hospital, e Montreal estava menos 20, assim, chuva de neve, etc., eu coloquei ela no meu casaco e lembro que eu estava saindo dela do hospital, tirei o carro debaixo da neve, etc. Momento mágico. Total. E vários momentos pequenos. Primeira vez que eu levei ela na padaria, porque ela nasceu prematura, minha primeira filha. Aí 20 dias depois, foi a primeira vez que ela saiu de casa. Eu botei ela debaixo do meu casaco e nós fomos na padaria, um momento mágico. E comecei a lembrar dessas pequenas coisinhas. E aí eu lembro que nesse meu pensamento, nessa minha viagem interna aqui, eu falei assim, agora eu tenho que entregar para minhas filhas uma das cartas. Eu tô indo embora. Que carta que eu entrego? A carta número 1 de um Não Tive Tempo ou a carta número 2 de um Momentos Mágicos? O que você acha que eu entreguei, Samira? Eu espero que você tenha entregue momentos mágicos. Aí, naquele momento, sabe o que aconteceu? Eu não entreguei carta nenhuma. Não? Sabe por quê? Porque essa carta é a minha vida e essa carta é a sua vida, sabe? E essa carta está sendo escrita agora. E você continua escrevendo. Ela está sendo escrita no dia a dia. E ela está sendo escrita pelos ouvintes. Sim. Que estão ouvindo. E um dia nós vamos entregar essa carta. E aí a pergunta que eu faço para mim todos os dias, e eu faço para as pessoas é, cara, que carta nós vamos entregar? Que carta nós vamos entregar naquele dia? Porque nós vamos entregar. É a carta do não tive tempo, eu saí igual um maluco na vida, fiz de tudo e tal, não tive tempo para as coisas que realmente importam. Ou a carta dos momentos mágicos. Esse momento foi único. Esse momento foi único. E te transformou. Esse momento mudou o curso da minha vida. Esse momento foi um momento que eu falei assim, a partir daqui é um, a partir desse momento foi outro. Foi aí que eu entrei no desenvolvimento humano. Antes disso eu nem sabia o que era, na verdade. Verdade? Verdade. Mesmo no teu trabalho, você ainda não trabalhava com o Instituto Viver com Propósito? Não, nem existia o Instituto. Nem existia. O Instituto nasceu por causa disso. E esse momento, então essa viagem de 3 dias te transformou muito mais do que aquela de 77. Talvez. Exatamente. Né? Não, exato. Ouvindo você me falar e a emoção que transpassa pela tua voz. Exato. Sensacional. E quando você entendeu tudo isso e você passou a estudar o desenvolvimento humano, como que você queria transmitir isso para as pessoas? Foi aí que você virou palestrante? Foi. Você saiu do empreendedorismo apenas, o investidor, você já foi investidor anjo, né? Isso. Né? Você pode contar um pouquinho pra assim, gente. Um pouco, Continua. Você pode explicar um pouquinho pra gente disso. E passou a trabalhar com pessoas, que parece que pessoas passou a ser um elemento importante no teu dia a dia. É porque aí eu vi que o que realmente importa é isso, são as pessoas, né? O que realmente importa, o que faz sentido para nós é isso, né? Inclusive o que traz a felicidade humana, segundo grandes estudos que já foram feitos aí por grandes universidades, mostra o que traz a real felicidade do ser humano é o contato humano, são as relações humanas. Bom, então, a partir desse momento que eu estava nas empresas e etc e tal, eu pensei assim, cara, eu até gosto, eu gostava daquilo que eu fazia, continuo gostando, né? A questão não é essa, é a questão assim, o que eu quero deixar de verdade pro mundo, quando eu estiver lá naquele último suspiro e olhar para trás, cara, Rafael, quero olhar para trás e falar assim, cara, valeu a pena. Tipo assim, a vida valeu a pena. E para mim, a palavra que eu encontrei para transmitir isso de maneira melhor é ter um propósito, é criar um propósito, é viver uma vida que eu posso deixar um legado verdadeiro.
E aí, a gente entra num outro tópico, que eu acho que é uma das coisas, que aí, enfim, aí eu comecei a fazer eventos, comecei a fazer palestras, comecei, enfim, trazer essa mensagem para o mundo. E eu vi que existe muitas pessoas, mas muitas, olha, eu diria basicamente quase todo mundo que em algum momento da sua vida se pergunta, cara, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Para que eu vim nesse mundo? O que eu vou deixar desse mundo? Tá valendo a pena? Exatamente. E aí veio essa coisa do propósito. E aí, na questão do propósito, eu depois li alguns livros, estudos e etc. para entender, e eu descobri que o meu propósito, o da Samira, o do Joãozinho, da Maria, é todo o mesmo. O nosso propósito é o mesmo. E o meu propósito e o seu, Samira, e diferente do que as pessoas pensam, isso é só uma opinião, que muita gente está presa no, cara, eu tenho que encontrar o meu propósito. Quando eu encontrar meu propósito, minha vida vai ser boa. Aí tudo vai dar certo na minha vida. E eu não acredito nisso. Eu já acreditei assim, que a gente tem que encontrar o nosso propósito. Hoje eu acredito que o nosso propósito é o mesmo. E o nosso propósito é evoluir como sociedade, evoluir como humanidade, evoluir como pessoa. A Samira já é uma pessoa melhor do que era antes. Você está evoluindo como ser humano. E o segundo é que a sua vida seja um canal de coisas boas para outras, seja, através da sua vida, outras pessoas são impactadas positivamente. E esse é o nosso propósito de todos. Então eu me pergunto, cara, aonde eu estou? Eu estou impactando positivamente as pessoas ao meu redor? Cara, eu estou cumprindo o meu propósito. Entender isso faz a gente questionar. Cara, o que a gente tem feito dia após dia. Exatamente. E eu acho que entender isso traz uma leveza, inclusive, que eu não preciso... Cara, eu não preciso ser uma Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela para cumprir o meu propósito. Você aqui, na rádio, no seu programa, está tocando pessoas, está fazendo diferença na vida de outras pessoas. Aí a pessoa, será que eu estou cumprindo o meu propósito? Claro que você está cumprindo o seu propósito. Você está fazendo diferença positivamente na vida de outras pessoas. Você está cumprindo o seu propósito. Se daqui a 2 anos, 10 anos, você vai estar fazendo outra coisa. Cara, desde que você esteja evoluindo e desde que você esteja fazendo diferença na vida das outras pessoas, cara, você está cumprindo o seu propósito nessa terra. Perfeito. Né? E isso me deu uma leveza muito grande também, sabe? Hoje eu estou fazendo uma coisa, não significa que é isso que eu tenho que fazer pro resto da vida. Não significa que eu tenho que encontrar um negócio. Cara, eu vou encontrar, encontrei, que beleza, agora minha vida tá... Cara, esquece isso. E muita gente, às vezes, coloca o propósito no trabalho, no relacionamento, e esquece de coisas tão importantes como evoluir, né? Evoluir. Eu acho que eu vejo assim em algumas coisas, né? Outro dia eu estava vendo um filme que eles usavam antigamente, cara. Tinha um negócio ali, pegavam ursos, né? Aí pegava o urso e aí levava o urso e o urso fazia brincadeira com as pessoas, a plateia, no circo e etc. E hoje já é mais ou menos inaceitável você ter esse tipo de comportamento. Você pode levar o urso para coisa como se fosse um bonequinho de estimação. Eu acho que nisso nós evoluímos. Se a gente for há 200 anos atrás, 500 anos atrás, onde existia muito mais barbaridade, onde existiam maldades incríveis e tal. Cara, talvez como espécie humana nós já evoluímos um pouco, nós já crescemos, nós já nos desenvolvemos. Né? Então, isso é bom, obviamente. Né? Então, eu espero que nós estejamos num caminho de evolução enquanto humanidade, e a gente só consegue ter esse caminho de evolução se cada um de nós evoluir como ser humano. E a gente só consegue evoluir também se a nossa vida for um canal de bênçãos, for um canal de coisas boas para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? O teu trabalho com as empresas é levar essa informação? Ou você dá consultoria? Como que funciona? Não, então, o meu trabalho, eu trabalho nas empresas e levo exatamente isso, o propósito para dentro das organizações. E hoje, aí, se a gente, né, com mais tempo, um dia a gente pode falar sobre isso, mas existem estudos hoje, vários, não é 1 ou 2, não, existem vários, dezenas e dezenas de estudos muito sérios, mostrando que o colaborador, quando ele conhece o propósito dele dentro da organização, e ele entende que existe algo maior dentro daquela organização, aquela organização não existe simplesmente para ganhar mais dinheiro e deixar o dono mais rico, que ela entende que ali causa um impacto positivo, aquele colaborador ele vai ser mais feliz, aquele colaborador vai ser mais engajado com a empresa, e aquele colaborador vai ter menos doenças e vai ter menos turnover na empresa. Ele vai ficar mais tempo ali, porque existe um propósito, e o propósito é comunicado, e o propósito é vivido e sentido. Mas isso só é possível se
a corporação, a empresa, ela tem isso, ela vive isso, ela acredita nisso. Se ela fala que eu estou aqui só porque estou aqui mesmo e é isso aí, a vida é isso aqui, tá tudo bem, é isso. Mas se a empresa consegue dar esse clique, consegue criar esse propósito, consegue criar essa coisa comum entre as pessoas, isso aí, no fundo, depois ela vai ganhar mais dinheiro, as pessoas vão ser mais felizes e a sociedade em geral vai crescer. Entendeu? Mudar um pouco o olhar, né? Eu estou numa empresa, eu preciso fazer com que essa empresa ganhe dinheiro, porque eu estou aqui para bater meta e acaba não olhando para o resto do que está acontecendo e vira uma competição e todo mundo sai estressado. Exatamente. E hoje em dia é muito complicado, porque hoje em dia as pessoas, grande parte das pessoas não gostam do que fazem, né? Então, é um problema. É um problemaço. Isso é um problemaço na sociedade hoje em dia. Seja Brasil, seja Portugal, seja qualquer parte do mundo. Porque imagina você trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, num lugar que você não gosta. Você não gosta das pessoas ao seu redor, você não gosta do seu chefe, você não gosta daquele trabalho que você faz. Isso é muito complicado. O pior é chegar em casa e não gostar do marido. Não, aí você deu o pacote completo, né? Aí assim, não sai daquela situação, não é verdade? Não, isso acontece. Acontece demais. E aí vem doenças, aí vem morte precoce, burnout. Aí vem os problemas todos que a gente conhece. E agora mais agravados ainda por causa de uma pandemia, que ainda a cabeça das pessoas ainda ficou pior. Só que nós podemos encontrar... Olha só, essa frase eu gosto muito dela, que é o seguinte... Eu não sei se existe um propósito em tudo. Eu não sei se eu estou andando na rua, eu tropecei. Isso aconteceu por algum propósito. Cara, não sei. Mas eu sei que eu posso colocar um propósito em todas as coisas. Eu tenho o poder de colocar um propósito no meu trabalho. Você pode vir aqui, Samir, e falar assim, não, só um programa de rádio, eu estou aqui porque é esse meu trabalho mesmo e pronto, eu quero ir para casa. Ou você pode vir aqui, e isso é uma decisão sua, e vai falar assim, cara, eu vou vir aqui, porque eu vou entrevistar pessoas bacanas, porque eu vou levar uma mensagem para as pessoas, e através da minha voz, através da minha mensagem, outras pessoas vão ser tocadas, outras pessoas, e aí o seu dia muda completamente, aí você sai daqui sabendo que aquilo que você fez impactou diretamente outras pessoas, e isso é maravilhoso. É um alívio. É um alívio. Não é? E é bom, né? As células ficam felizes. É verdade. Não é verdade? É verdade. É uma frequência vibracional diferente. Exatamente. E tá quase, eu tô aqui nos últimos minutinhos do programa. Rafael, você tá aqui em São Paulo, você tá pelo Brasil, né? Você vai ficar só em São Paulo ou vai viajar um pouquinho? Dessa vez só em São Paulo. Eu vim, na verdade, pouquíssimos dias, nem uma semana. Veio para me dar entrevista, gente. Quase só. Isso. Aproveitar esse momento. Quem quiser conhecer o teu trabalho, quem quiser te acompanhar, tem algum livro vindo por aí? Porque você tem 1000 histórias para contar, ou você expõe isso na internet para que as pessoas possam acompanhar também? Eu tenho um livro, mas o livro ele não está à venda, ele na verdade nunca chegou no Brasil, eu lancei em 2018, foi quando eu fiz essa mudança, essa viagem, onde tem as cartas da bicicleta e tudo, só que depois eu não lancei no Brasil. Estou pensando em reescrevê-lo e mudar algumas coisinhas e lançar, então pode ser que seja. O livro da viagem da bicicleta também seria uma boa. Muita gente já pediu, ainda não parei para escrever. Mas pronto, para saber das coisas e tudo, se alguém quiser acompanhar também. O meu Insta é o Rafa Nassif. Né? Rafa Nassif ali tem as informações. E eu tenho um podcast também, que eu entrevisto o pessoal bacana também, que chama De Propósito. De Propósito. De Propósito. Tá tanto no YouTube quanto no Spotify. De Propósito. Aí você pega a turma lá da Europa para falar bbastante? Pego todo mundo. Pego todo mundo. Rafael, é o Rafa, gente. É o Rafa Nassif, Nassif com C. Instagram, YouTube, De Propósito. Isso. É isso? Mais alguma coisa? Não, é tudo. Isso? É isso. Quem quiser contato com você, vai direto por lá. Direto, é mais fácil. Uma mensagem pra gente. A última mensagem que eu gosto de falar é assim, quando eu estava na minha primeira formação em coaching. Primeira formação, quando eu entrei Formado nisso. em coaching. Entre outras coisas, a gente entrou nisso e realmente fez diferença na minha vida, foi muito bom. E no final eu cheguei assim, para aquelas pessoas, eu falei uma coisa, eu falei assim, olha, eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Eu chorava assim, sabe? Já percebeu que eu sou meio chorão, né?
E eu falei isso, parece arrogante dizer isso para as pessoas, mas eu não falei para eles, eu falei para mim. Porque eu nunca acreditei que eu podia fazer realmente diferença no mundo. E aí eu falei uma frase que me marcou e que eu levo ela para mim, que é assim: o meu propósito muda o mundo. E eu quero que todas as pessoas assumam isso dentro delas e repitam isso para elas. Cara, bate no peito e fala: o meu propósito muda o mundo. Porque quando eu toco a vida de uma pessoa, eu estou fazendo diferença no mundo. Isso é um mantra. O meu propósito muda o mundo. Obrigada, Rafa. Obrigado, Nassif. eu que agradeço. Bem-vindo aqui ao nosso país, viu? Volte sempre. Cada vez que voltar, vem aqui no Mundial e você, pra gente continuar com esse bate-papo. Obrigado. Obrigada. Acompanhem o Rafa Nassif aí, gente. Tem muita coisa boa pra contar pra gente. Todo dia tem uma história, né? Uai, mais ou menos. Uai, mas não. Não é história de pescador, não. É história de verdade. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.